Graça e paz, estamos aqui para o nosso estudo semanal, que é uma breve reflexão. Para quem nos acompanha, nós encerramos uma série de 4 reflexões no Salmo 23, refletindo sobre Deus como o grande pastor que cuida das nossas vidas e da necessidade que nós temos de nos submetermos ao seu pastoreio. Eu quero continuar agora numa nova série falando sobre Jesus Cristo como o nosso grande e bom pastor, mas falando também das ferramentas que ele deixou para nós, para que nos pastoreemos uns aos outros sob a supervisão dele como grande pastor das nossas almas. Eu quero começar lendo no capítulo 10 do Evangelho de João, do verso 11 ao verso 15. João 10, do 11 ao 15. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Essa figura de Deus como um pastor que cuida dos seus filhos, dos seus servos, é uma figura que se revela para nós desde o primeiro capítulo da Bíblia. Em que sentido? Quando Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há, a cada etapa que ele encerrava no processo da criação, ele sempre dizia: e viu Deus que tudo era bom. Ele disse isso ao final do primeiro dia, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto dia. Ao final do dia, sobre tudo que ele havia criado. E viu Deus que tudo era bom. Como ele, ao encerrar esse processo de 5 dias em que criou todas as coisas, disse que tudo estava bom, e no 6º dia criou o homem, então nós podemos entender com isso que Deus fez todas as coisas boas para que o homem chegasse e encontrasse um ambiente completo, com suprimento, com segurança e conforto. Então, meus amados, o cuidado de Deus pelo ser humano já antecede a própria existência humana, porque ele primeiro criou todas as coisas muito bem feitas para depois trazer o homem à existência. Na sequência da história da humanidade, depois houve a saída de Adão e Eva do paraíso, do Éden, e a família deles foi se tornando uma grande comunidade que se organizou em cidades, depois cidades-estado e etc. Chegou um momento em que Deus, no meio de toda essa população, quis estabelecer uma nação que fosse sua representante na terra. E para isso Deus então chama Abrão, aquele clássico versículo de Gênesis 12:1, sai da tua terra e da tua parentela, e de ti farei uma grande nação. Só que, meus queridos, o homem que Deus levantou para formar a nação dele nessa terra era um pastor de ovelhas. Lá em Gênesis 13, no versículo 2, está dizendo assim: era Abrão homem rico e possuía muito gado, prata e ouro. No versículo 7, quando fala de Abrão e Ló, o Ló foi o sobrinho de Abrão que ele trouxe com ele, quando saiu da terra dele, e diz assim o versículo 7, houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E eu quero destacar uma coisa que vai ser muito importante para nós mais à frente. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Ou seja, Abrão era um pastor de ovelhas que tinha outros pastores cuidando de suas ovelhas, naturalmente debaixo da sua liderança e supervisão. Mais à frente, caminhando na história do Antigo Testamento, Deus levanta um homem para ser líder sobre a nação de Israel
inclusive para reconduzir a nação de volta para ele, uma vez que a nação vinha do reinado de Saul, estava dispersa, afastada de Deus. E esse homem que Deus levantou para governar depois de Saul se chamava Davi. E qual era a profissão de Davi antes de assumir o reinado em Israel? Pastor de ovelhas. Isso nos é informado em 1 Samuel 16, 11. Lá o que acontece é que o profeta Samuel vai à casa de Davi, porque Deus mandou ele ir até lá para que lá ungisse o novo rei de Israel. E aí o dono daquela casa, o Jessé, então apresentou todos os filhos que estavam em casa ao profeta Samuel, mas o profeta Samuel teve revelação de Deus, de que nenhum daqueles homens seria o pastor de Israel. E aí então o Jessé perguntou, aliás, o profeta Samuel perguntou a Jessé: não tem mais nenhum filho? O que Jessé respondeu? Sim, eu tenho um filho mais novo, mas ele está no campo cuidando das ovelhas. E foi exatamente esse que era pastor de ovelhas que Deus chamou para cuidar da nação de Israel aqui nessa terra. Mais à frente, muitos anos passados, Deus levantou um outro homem para revelar seu cuidado para com o seu povo. Esse homem agora se chama Ciro. O Ciro, queridos, ele não era nem servo de Deus, era um rei persa. Mas Deus resolveu levantar Ciro como um grande e poderoso governador para resgatar o seu povo do cativeiro na Babilônia. E por causa desse cuidado para com o povo revelado através desse governante Ciro, Deus então chamou Ciro de seu pastor. Se você quiser conferir, Isaías 44, 28, onde Deus fala: Ciro, o meu pastor. Então você entendeu por que Ciro, mesmo não sendo servo de Deus, foi considerado um pastor de Deus, porque Deus o usou nessa terra para cuidar do seu povo. Isso deixa claro para a gente que Deus sempre quis se revelar ao homem através da figura do pastor, do cuidador, do protetor, do supridor. No Antigo Testamento, a revelação mais clara e completa de Deus como nosso pastor está no Salmo 23, que nós estudamos aqui por alguns dias. E essa revelação de Deus no Antigo Testamento como um grande e bom pastor prepara o seu povo e, por que não, a humanidade para receber neste mundo uma revelação física, uma revelação encarnada desse Deus como o grande pastor. E essa revelação foi Jesus Cristo. Em Hebreus 13, 20, está dito assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor e grande pastor das ovelhas. Então Jesus veio a este mundo enviado por Deus como grande pastor. 1 Pedro 5, 4, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Qual é o pastor que vai voltar para buscar a sua igreja? É Jesus Cristo. Ele mesmo falou, deixou para nós essa promessa, que viria a este mundo buscar a sua igreja. Em João capítulo 10, no texto que lemos, o próprio Cristo revela para nós: eu sou o bom pastor. E quando ele fala eu sou o bom pastor, ele usa uma expressão do Antigo Testamento que foi usada exatamente para revelar Deus como um ser absoluto, grandioso e eterno. Lembram-se de quando Moisés foi chamado para libertar o povo da escravidão no Egito? Moisés perguntou assim para Deus no meio da conversa: e quando o faraó me perguntar quem enviou você a mim, o que direi a faraó? E Deus disse: Moisés, diga, eu sou, me enviou a você. Deus se apresentou assim a Moisés: eu sou, porque eu sou o que sou. Eu sou aqui significa eu sou no sentido absoluto, completo, pleno, infinito do existir, do ser. Deus sempre foi, e Deus é, e Deus sempre será. E quando Jesus resolve se revelar como pastor, ele também se revela como pastor que revela, que representa Deus neste mundo.
porque ele disse, eu sou o bom pastor. 7 vezes Jesus usa essa expressão no Evangelho de João. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, no caso desse texto, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Toda vez que Jesus usou a expressão eu sou, ele faz um link entre a sua pessoa, aquilo que ele era, aquilo que ele ensinava com o Deus eterno do Antigo Testamento, revelado a Abraão, Davi e etc. Quando ele usa essas duas expressões juntas, eu sou e bom pastor, ele está fazendo uma junção do Deus transcendente com o Deus imanente. Transcendente é algo que está além, acima. Imanente é aquilo que está dentro, está presente, é intrínseco. Ou seja, Jesus diz, eu sou Deus transcendente, eu sou Deus que está no alto e sublime trono, eu sou Deus que habita a eternidade. E quando ele diz bom pastor, ele se revela como aquele que está presente, que está junto de nós, que está caminhando conosco, que está segurando na nossa mão. Então, o Deus transcendente, o Deus conosco, o Emmanuel, estão revelados na pessoa e no ministério e nos ensinos do nosso grande pastor Jesus Cristo. Isso está resumido em Isaías 57:15. Isaías 57:15, quando Isaías fala exatamente isso. Assim diz o Senhor, eu sou aquele que habita nas maiores alturas, no alto e sublime trono, mas também estou com o contrito, com o abatido de coração, para vivificar o seu coração e para reanimar o seu espírito. Mas sabe, queridos, da mesma maneira que Deus, no Antigo Testamento, se revelou através de pessoas e deixou lá na história do povo de Deus ferramentas para usar nessa terra, no pastoreio de seu povo, também hoje Jesus Cristo faz a mesma coisa. Ele, como o bom pastor, ele deixou nessa terra como ensino, como legado, capacitação, orientações e até mesmo o compromisso de pessoas serem usadas por ele para o pastoreio de suas ovelhas. Você se lembra de como Abraão pastoreava as suas ovelhas? Ele era o pastor maior e tinha pastores que estavam ao seu serviço. Jesus Cristo, ele também estabeleceu neste mundo uns para serem pastores, outros apóstolos, outros profetas, enfim, são ferramentas que Deus deixou aqui para serem os seus representantes no pastoreio do seu povo, seus instrumentos no pastoreio do seu povo. Mas Jesus não instituiu apenas o pastoreio através de pastores que tem esse título, mas ele também deixou esse ensinamento para que, de uma certa forma, nós nos pastoreemos uns aos outros. Sobre o pastoreio de pastores propriamente dito, há uma orientação em 1 Pedro 5:2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. Então há pessoas que Deus instituiu neste mundo para serem os seus pastores aqui na terra, para pastorear a sua vida, mas debaixo da supervisão e das orientações do Supremo Pastor, que é Ele, Cristo Jesus. Mas não são apenas os pastores instituídos como tais, formalmente reconhecidos como pastores, que Deus pode usar para cuidar dos seus filhos neste mundo. Ele também deixou para a igreja ensinamentos que em muitas situações nos capacitam a nos pastorearmos uns aos outros. Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 2, Gálatas 6, 2, Paulo ensina assim: levai as cargas uns dos outros. Ou seja, não apenas os pastores levarem as cargas de suas ovelhas, mas as ovelhas ajudarem umas às outras a levarem suas cargas. E se você ler o contexto desse versículo, Gálatas 6:2, no primeiro, no terceiro, você vai perceber que esses cuidados entre os cristãos inclui aconselhamento, exortação, repreensão quanto ao erro cometido,
é o pastoreio mútuo. E nas próximas reflexões, meu querido, minha querida, nós estaremos pensando isso. Nesses tempos de pandemia, nesses tempos de menos contatos das ovelhas com seus pastores formalmente instituídos, como podemos fazer? Será que não podemos ser instrumentos de Deus para nos ajudarmos uns aos outros, independentemente da função de pastor que temos? Então, nos acompanhe na próxima série, no próximo estudo dessa série, nós vamos caminhar assim, vendo Jesus como supremo pastor, os pastores que ele instituiu neste mundo e os crentes de um modo geral, tendo capacitação e orientação para que nos pastoreemos uns aos outros. Vamos concluir então esse estudo orando ao Senhor. Pai querido, ajuda este irmão, esta irmã que acabou de receber a tua palavra, a entender o quanto o Senhor o ama, a ama, cuida dessa vida, o quanto o Senhor está presente em meio às suas lutas e sofrimentos. Vem fazer esta pessoa, Deus, sentir a tua presença, especialmente nos momentos difíceis de sua vida. Mas ajuda também esse meu irmão, essa minha irmã, a entender que ele pode ser um canal de bênçãos do Senhor na vida de outras pessoas, sendo usado por ti, Senhor, para estender a tua mão sobre outros. É o que eu te peço neste momento, agradecido, em nome de Jesus. Amém.